Pessoal, a vida da esquerda não tá fácil mesmo. Por que isso? A Malu, que presta serviço aqui para a Globo News, ela fez uma ampla pesquisa sobre de quem era a culpa, afinal, é da esquerda, é da direita, quem é que é culpado por esse rombo no INSS. Ela chegou a algumas conclusões, né? E você vai poder ver a cara dos repórteres, dos blogueiros da Globo, ao ouvir isso do Otávio e da Júlia, tá? Eles não ficaram nada satisfeitos com a resposta da Malu. Então já chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho de notificações e sem mais delongas já vamos iniciar aqui o vídeo com a que Malu. depois a gente viu que dados em larga escala, em massa, levaram a uma... Vamos aqui, pessoal, vamos do O começo. que acontece? Essa regulamentação inicial era uma medida provisória chamada MP 871, que foi apresentada pelo governo Jair Bolsonaro, que era uma MP bem grande, ela não dizia respeito só aos descontos das aposentadorias. Então né? ela Ela era uma MP que visava... Ela está falando aqui desde o começo, né, pessoal? Que o Bolsonaro criou uma MP para acabar com a farra dos sindicatos com cobranças aos aposentados, tá? Então foi criada essa MP, que tinha diversas outras coisas nessa MP, mas o que ela está falando aqui em específico é realmente endurecendo a fiscalização, né, para não deixar os sindicatos descontarem o que quisessem dos aposentados. Várias medidas para controlar fraudes e corrupção no INSS. E lá no meio ela falava dessa questão dos descontos que eram feitos na folha dos aposentados, que já eram alvo de muitas denúncias de fraude. E eles previam ali, todo mundo que tiver o seu desconto feito na folha para pagar uma entidade associativa tem que revalidar esse desconto ano a ano. Então o aposentado tinha que ir lá e dizer... Se essa era a medida original, tinha que ir lá e dizer, olha, confirmo, continuo filiado, quero esse desconto. E isso gerou uma discussão muito grande, uma polêmica muito grande no Congresso, porque realmente a MP tinha várias medidas que cerceavam os sindicatos em geral. Aí, pessoal, então a ideia do Bolsonaro foi simplesmente, né, cercear os sindicatos, né? Então, evitar que eles fizessem esses desvios que acabaram fazendo, tá? Então, esse era o objetivo da MP, né? Trazer tranquilidade para os aposentados, sabendo que eles não seriam lesados pelos sindicatos, mas não foi o que aconteceu. E essa era uma delas. E a esquerda fez uma força-tarefa, nesse caso, para colocar emendas que acabassem com a revalidação, com a necessidade de revalidação, ou ampliassem o prazo para essa revalidação passar a ser obrigatória, ou ainda ampliasse o prazo para se colocasse a nova tecnologia. Então, foram várias emendas e que levaram a um acordo no final dentro do plenário, que foi chamado pela própria esquerda de um acordo para a salvação dos aposentados. Olha isso, pessoal, a esquerda chamando de salvação dos aposentados, o que foi a ruína dos aposentados, o maior esquema de corrupção já, que a gente não sabe nem o final desse processo, pode passar dos 100 bilhões de reais, né? A gente não tem nem ideia, 6 bilhões é só o que foi levantado inicialmente, né? Vamos lá. Porque, na visão dos deputados de esquerda, os sindicatos eram as entidades que deveriam estar capitaneando esse desconto, todos esses benefícios, que depois a gente viu que dados em larga escala, em massa, levaram a uma série de fraudes, né, que foram também fraudes em massa. E a discussão era justamente essa. Por que eu fui fazer essa pesquisa, Júlia? Porque a gente está vendo aí todo esse debate da CPI do INSS, e vocês falaram, eu vi na semana passada sobre o vídeo do Nicolas e de toda a resposta que foi dada pelo governo. Aí, pessoal, então, mais uma vez confirmando que o vídeo do Nicolas é 100% autêntico, né? Que ele fala verdades que não tem como serem contestadas, né? Então, a Malu, que ela fez pesquisas, né? E olha a cara de bunda do Otávio e da Júlia aqui, dos blogueiros da Globo News, pessoal, ao ouvir que a esquerda, sim, é culpada por toda essa fraude. Olha isso. Do deputado Nicolas Ferreira, em que se discute isso. Foi o PT que roubou os aposentados,
foi o governo Bolsonaro que roubou os aposentados. A minha ideia era, olhando a tramitação, ver aonde que se abriram as brechas para que esses descontos fossem aplicados em larga escala, sem fiscalização. O que dá para concluir por esse processo? Pelo menos nessa primeira MP, a gente pode falar das outras depois. Que apesar de o texto foi feito pelo governo Bolsonaro prevendo essa necessidade de revalidação, tinha uma questão relativa a sindicatos rurais e tal, e quem colocou as emendas que abriram os prazos para que essa revalidação passasse a valer, ou então que ela não fosse nem necessária no entendimento dos deputados, foi a esquerda. Então, pessoal, então ela confirmando, né, que a esquerda sim abriu a porteira, né, para a roubalheira, né, ao votar que não existisse mais esse tipo de validação, né, ou fosse mais esparsa, mais de um ano, ou que melhor que nem existisse. Então, a esquerda votando contra aposentados. Todos os prazos foram abertos, vieram de emendas colocadas pela esquerda, que depois se conseguiu no plenário um acordo com o governo. Nesse início, a avaliação do governo, segundo as pessoas com quem eu conversei que participaram dessa negociação, era que se você veta esse artigo, a MP chega no plenário e o pessoal derruba a MP, fica sem regulamentação nenhuma. Então, essa foi a avaliação. Vamos manter o acordo com a oposição e depois a gente tenta em outras ocasiões. Foi essa a intenção, tentar entender nessa guerra de narrativas qual o papel de cada um. Para mim não teve narrativa nenhuma, teve a esquerda aliviando a questão dos sindicatos, deixando eles livres para fazer desvios e roubar aposentados, tá? Me comenta aqui nos comentários o que você acha disso aí. Você acha que a esquerda realmente sabia o que estava fazendo, né, ao tirar essas restrições da MP ou não? Me conta tudo aqui nos comentários. Aproveita aí para se inscrever no canal, habilitar o sininho de notificação para fortalecer esse canal, porque 2026 está logo ali. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e a gente se vê logo mais num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.